Bom, bom pessoal, meu nome é Nathan Guimarães. Eu vou estar fazendo uma apresentação aqui abordando conceitos relacionados à construção de software. O livro que eu me baseei foi o Sweetbook, ele está bem aqui. O capítulo que eu fiquei foi o construção de software, né? Deixa eu subir aqui para a capa dele para vocês poderem dar uma olhada. Aqui é a versão 3 do livro. Deixa eu vir aqui. Tá. Vale ressaltar que o Sweetbook ele surgiu através de uma parceria com a IEE. A finalidade dele era promover a profissionalização da engenharia de software, visto que na época de 60 e 70 não tinha um padrão correto para criar, e isso acarretava em diversos problemas durante a criação, que você nem sabia que tinha ainda, mas conforme você ia construindo o software, vinham surgindo. O principal aspecto dessa parte do livro, que é a construção de software, é minimizar a complexidade. Ele vai trabalhar com a concepção da mudança, a construção para a verificação, o reuso e as normas de construção. Esse é um aspecto muito importante porque essa questão do reuso você pode estar reutilizando. Eu vou estar falando sobre isso mais à frente no decorrer da apresentação. Uma das subpartes que está no livro, né, é a gestão da construção, que basicamente é a construção de modelos de ciclo de vida. Eles podem ser, eu separei apenas aqui os principais, lineares, em cascata e a prototipagem evolutiva. Cada um desses vão ter uns aspectos diferentes que cabe ao responsável pelo projeto, né, pela gerência do projeto, e todo o time identificar qual a real necessidade do projeto e qual paradigma se adequa mais. E eles podem ir alternando entre cascata, linear e prototipagem. E aqui a gente tem o planejamento da construção. O planejamento da construção ele vai definir a ordem em que os componentes são criados e integrados. Basicamente uma estratégia de integração, como por exemplo uma integração incremental. Aqui a gente tem considerações práticas para a construção de software. Basicamente são técnicas para criar compreensíveis códigos-fontes, mas não se resume somente a isso. Ele vai tratar sobre práticas que podem vir a melhorar a construção do software, e elas podem ser desde a comunicação humana, ou seja, de pessoa para pessoa, e até mesmo a estrutura de código que torne mais compreensível e para todo o time que está desenvolvendo o projeto. Aqui eu coloquei umas características das considerações práticas da construção de software, né? Entre elas está a construção de testes, a construção para reuso, para reuso e com reuso, que eu falei lá em cima, né? Isso aqui é um aspecto muito importante na gerência de software, porque às vezes você tem um projeto em que ele pode ser reutilizado, e isso se encaixa na metodologia ágil. E a integração, que é muito utilizada em software que usam APIs de outros sistemas. E é muito importante essa parte da integração, porque se você fizer um software hoje sem integração, provavelmente você vai ter que refazer tudo para poder acoplar aquilo. Então, são esses aspectos que reduzem e minimizam erros que podem vir a surgir durante o desenvolvimento de um software, né? Aqui são as tecnologias de construção, que basicamente que já são as interfaces, né, as APIs, que vão incluir sempre as declarações sobre o programa ser feito, os comportamentos, ou seja, a sua semântica, né? E aqui ele tem as linguagens orientadas a objetos, que por si só é quase um canivete suíço para o desenvolvedor, porque ele suporta uma série de mecanismos. Aqui mesmo ele está falando o poliformismo, a reflexão, e todos esses mecanismos são em tempo de execução. Ou seja, só em ter o poliformismo aqui já é um grande ponto para aquele fato daquela questão do construção com reuso e construção para reuso, né? Aqui a gente tem as ferramentas para a construção de software, que são os ambientes de desenvolvimento. Um exemplo disso seria o Docker, que inclusive eu nem sei se está rodando aqui no meu computador no momento, porque está travando bastante. Ele vai construir todo o ambiente necessário para carregar todas as dependências daquele projeto para que ele funcione corretamente. E aqui são as GUIs, que são as Graphical User Interface, que é uma ferramenta para desenvolvimento de software. Um exemplo disso é o Figma. E basicamente existe algumas, por exemplo, no Java, em que você pode fazer a interface e ele já te dá os códigos para aquela interface apenas para você implementar com o back-end. Enfim, existem infinitas GUI, mas como eu disse, vai caber o gestor do projeto, né, ele conseguir identificar qual a real necessidade daquele projeto, em qual se adequa mais
aquela função, aquela etapa do processo. Análise de desempenho e as ferramentas de fatiar. Isso aqui já é a última etapa da construção do software, que você vai fazer uma análise dos desempenhos do seu programa, né? E ele vai monitorar o código enquanto ele está funcionando e vai criar um registro de log. Quantas vezes ele foi executado, quanto ele consumiu, o seu caminho de execução. E isso aqui está muito atrelado àquela matriz de rastreabilidade, na questão de requisitos e os demais aspectos que todo o programa vai ter para que ele se forme um todo. Aqui tem um corte de programa, que também faz parte, né, das análises de desempenho, que ele pode localizar a parte fonte dos erros, ou seja, ele vai fatiar todo o seu programa, novamente repetindo, tipo, adequando as matrizes de rastreabilidade, né? Ele vai rastrear todo o seu programa e ele vai tratar esses erros, vai dizer que tem possíveis erros que, a princípio, se não fizesse essa análise, você não seriam descobertos, né? Aqui eu deixei as referências, que é o livro que eu mostrei lá no início da apresentação, eu me baseei por ele. Obrigado pela atenção. Fui.